Oi, pessoal, tudo bem? Faz tempo que a gente não posta um vídeo aqui no canal no YouTube e hoje, para decidir, a gente está trazendo um tema mega importante que vocês perguntam bastante lá no Instagram, que é a imigração para os Estados Unidos. Hoje a gente está com a advogada Gabriela Castilhos, ela é especialista em direito internacional e nossa parceira aqui quando se trata de Estados Unidos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre imigração, né? Então aqui a gente tira um pouquinho do visto de turismo e foca em quem quer realmente residir e viver nos Estados Unidos. Bom, passar um pouquinho a bola para a Gabi. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Thaís? Um prazer estar com você. Ah, obrigada. Gabi, tem algumas dúvidas, né, de alguns clientes que nos procuram muito para falar sobre o EB1 e o EB2. Eu acho Combinado. que esclarece aqui para gente o que que é esse tipo de visto para os Estados Unidos. Beleza. Os Estados Unidos é um país que mora no meu coração. Eu tive a oportunidade de ir bem pequena para lá. Meu pai foi fazer os estudos dele, depois retornei para o Brasil, depois eu fui lá estudar, fiz então um mestrado em Direito Internacional. E é um país que creio que não só eu, mas muitas pessoas admiram a forma de governo, a organização, o acesso que a gente tem a várias coisas lá e várias pessoas então têm o desejo de viver neste país. E acontece que a imigração para os Estados Unidos, justamente pelo número de pessoas, né, interessadas em percorrer esse caminho, ela tem uma legislação um tanto como quanto restrita, e aí a gente precisa, então, entender que não é muito simples, não é tão fácil você obter uma residência permanente nos Estados Unidos. Precisa Nós de sabemos que até planejamento, mesmo né? isso precisa de planejamento, de entender e de criar uma estratégia, Thaís. A palavra que eu sempre uso, estratégia. Então, a gente tem nos Estados Unidos os vistos divididos em duas categorias: os vistos de não imigrante, que são aqueles cuja intenção da viagem da pessoa até os Estados Unidos não é de viver, trabalhar, estudar permanentemente, né? Não é de ter uma residência lá. São os vistos de não imigrante, incluindo o famoso B1, que é o de turismo, e o B2 de negócios, geralmente é concedido junto, então permitindo a pessoa a ir viajar e ela vai poder então fazer o turismo e fazer reuniões de negócios, fechar alguns contratos, mas esse visto ele não autoriza a pessoa a fixar ali residência e principalmente trabalhar, né? Então ela tem um período de 180 dias no máximo para deixar o país. E já os vistos da outra categoria são os vistos de imigrante. E aí a gente tem, é como se fosse uma sopa de letrinhas. Os vistos dos Estados Unidos são identificados por letras, né? Então eu falei do turismo que é o B, a gente tem os de estudante, por exemplo, que chama F, o J. Então a gente tem várias letras que identificam. E no caso dos vistos permanentes, os vistos de imigrante, nós também temos várias letras, né, identificando várias opções, os mais famosos sendo os vistos EB. Perfeito. Por quê? Porque os vistos EB, primeiramente, para quem tem curiosidade, a sigla, né, EB, ela vem de Employment Based, baseados em emprego. E nós temos esses vistos como os mais famosos, e os que mais são divulgados aí por tantas empresas, porque justamente como eu falei que é difícil a gente obter a residência permanente nos Estados Unidos, porque não são muitas opções disponíveis. A não ser que você tenha, então, um familiar americano, né? Por exemplo, você se casa com um cidadão americano, ou você é pai de um cidadão americano, ou filho de um cidadão americano.
Então, teria condições de se tornar um residente nos Estados Unidos pela via familiar. Se não for pela via familiar, a outra via seria, né, pela via do emprego, do trabalho. Então, por isso, os EB são tão conhecidos e despertam tanta curiosidade. Ô, Gabi, antes da gente entrar um pouquinho no EB, né? Fala para mim, avós, eles dão direito também de migrar para os Estados Unidos? Não, Ok. não. Só filiação, a primeira geração, né? Sim, os parentes imediatos. Ah, perfeito. Tá bem. Então a gente pode Sim. seguir para o EB. É. ah, Nós temos, então, a dificuldade que se você não tem um parente imediato nos Estados Unidos, a sua alternativa para se tornar um residente lá teria que ser pela via do trabalho, teria que ser pela via do emprego. E a via do emprego, ela tem também várias vertentes. Existe o emprego quando você tem uma oferta de emprego, alguma empresa americana quer te contratar, né, ou alguma universidade, ou alguma instituição lá, ela quer que você vá para os Estados Unidos, ela precisa de você lá. E nós temos uma outra via, que é uma via em que os Estados Unidos concede alguns desses vistos para pessoas que eles entendem que são merecedoras, Thaís. Ou seja, pessoas que têm um nível profissional alto, acima da média, e que têm um projeto a desempenhar nos Estados Unidos que vai beneficiar o país. Então, nós temos essas duas vias, a via do emprego, quando você tem algum empregador que vai levar você, ser responsável por você, Perfeito. ou quando você está pleiteando um visto, que existe nos Estados Unidos essa opção, de você mesmo pleitear sem nenhum empregador te chamando, mas aí você precisa comprovar a sua elegibilidade, de acordo com a lei lá, que traz critérios objetivos daquilo que eles entendem ser um profissional de habilidade extraordinária ou de habilidade excepcional de interesse nacional. Perfeito. Se eu quero abrir uma empresa, né? Um investimento, eu tenho uma academia, eu tenho um estúdio fotográfico, por exemplo, internacional, tenho mestrado, tenho doutorado. É esse o caminho que eu devo seguir? Bom, então essa pergunta, ela fala de algo que os Estados Unidos gosta muito, que é de alguém indo para os Estados Unidos para movimentar a economia, gerar emprego, Perfeito. trazer investimentos, trabalho, mas não necessariamente você investir lá ou abrir uma empresa lá vai te dar um visto permanente, né? Quando a gente fala dos vistos EB, são vistos permanentes. Mas existem outros vistos que de investidores ou de empresários que vão ser temporários, eles não necessariamente vão te dar residência permanente. Então, é por isso que é importante a gente sentar com a pessoa que está interessada, né? Entender qual que é o objetivo de vida dela, ou pelo menos o objetivo dela no momento, e traçar essa estratégia. É possível, às vezes, a gente pleitear um visto temporário e depois fazer uma transição para um visto permanente, ou é possível diretamente a pessoa também já pedir um desses vistos EB que dão a residência permanente. Então, o que eu falo é que a palavra-chave é qual a sua intenção. Todos os vistos americanos eles são concedidos e os oficiais da imigração eles são treinados para discernir, ou para pelo menos tentar discernir a intenção da pessoa que está pedindo. Eles vão analisar a conjuntura dos documentos, entrevistar você e ver qual que é a sua intenção. Então, é importante, como a gente falou, ter planejamento e estratégia, porque pode ser um erro fatal você pedir, por exemplo, um visto de turismo, sendo que a sua real intenção é
se fixar nos Estados Unidos e aí você fazer coisas que aquele visto não autoriza, não permite naquele momento. E é por isso que muitos vistos de turista são negados, porque os oficiais entendem que a pessoa, a real intenção dela é morar lá. Então, se esse for seu objetivo, você precisa sentar e conversar com a gente definir a melhor estratégia para a sua mudança para esse país. Ah, perfeito. E eu sei que existe algumas cidadanias, né, europeias, então portuguesa e italiana, que tem uma facilitação, digamos assim, tem um visto específico que pode ser aplicado. Você pode explicar para a gente qual? Sim, assim como aqui no Brasil a gente tem uma facilidade para países do Mercosul, né, cidadãos de países do Mercosul virem morar no Brasil, da mesma forma os Estados Unidos têm tratados com alguns países que traz algumas facilidades. Mas atenção, esses vistos que cujo tratado existe com os Estados Unidos, os países, são para vistos também temporários, não são para vistos permanentes. Por isso que às vezes muita gente pergunta assim: ah, se eu tenho cidadania italiana, eu consigo a residência nos Estados Unidos mais fácil? A resposta é não, porque para residência permanente o parâmetro é o mesmo para todas as nacionalidades, mas para os vistos temporários existe sim uma série de facilidades. A começar pelo visto de turismo, Uhum. que muitos desses países são isentos, né? Não precisam solicitar e passar pela entrevista. Basta que eles solicitem eletronicamente uma autorização de entrada, então isso é muito legal. E existe também vistos chamados de vistos de investidor e de empresários que somente estão abertos para países que têm tratado esse tratado de comércio com os Estados Unidos. Então a gente tem, por exemplo, estou com a lista aqui, a gente tem Argentina, Austrália, a gente tem a Itália, a gente tem recentemente Portugal entrou. E isso é interessante porque muitos brasileiros possuem a nacionalidade italiana ou a portuguesa, e isso aí qualificaria eles para pleitear por um desses vistos de investidor. E a pessoa que tem apenas a nacionalidade brasileira, ela não tem essa possibilidade. Então, é mais uma opção de visto que a pessoa que tem a nacionalidade italiana, portuguesa ou de vários outros países, exemplo, México também, vai ter acesso. Então, isso é bem legal. E esse visto a qual eu estou me referindo, do Tratado de Comércio, ele é classificado pela sigla E2. E2. É Perfeito. um E tem algum visto, valor de investimento? é um visto o tratado não diz qual é o valor mínimo de investimento, mas que na experiência dos advogados é interessante que seja no mínimo 100 mil dólares, que é o que nós entendemos ser o mínimo para que seja aberta ali uma empresa, que seja desenvolvido um negócio, que com menos desse valor, dificilmente, a não ser que existe realmente um negócio viável que seja iniciado com menos, né, desse valor. Então, cada caso tem que ser avaliado. Ah, Mas perfeito. não existe, a Porque tem que resposta é olhar não tem o business plan, preço né? mínimo. Uhum. Sim, tudo tem que ser coerente, voltando àquela questão da intenção, né? Se é a minha intenção, eu digo que eu quero ir para abrir uma cafeteria, o meu investimento tem que ser coerente com o que custa abrir uma cafeteria, alugar um lugar, contratar os funcionários, comprar as máquinas, tudo aquilo, né? Então tem que tudo bater. Ah, ok. Então, eu acho que para o público, né, que busca, eu acho que investir alguma residência, então essa residência permanente ou a residência temporária que converta, né, em uma residência permanente. Isso é possível fazer essa conversão estando residindo nos Estados Unidos ou precisa sair e retornar? No caso
nacional de algum país que tenha tratado de comércio com os Estados Unidos que permite ele pleitear o E2, Uhum. ele vai. O argumento do E2 é que eu quero então fazer um investimento, quero estimular a economia e, para isso, quero estar nos Estados Unidos, abrir um negócio lá, viver lá. O governo vai te dar um visto temporário, mas que você pode renovar indefinidamente. Então, várias vezes, muitas pessoas vivem o resto da vida, por exemplo, nos Estados Unidos, com um visto E2, renovando ao fim de cada prazo ali, né? Mas muitas pessoas também fazem essa transição. Estão ali já há um certo tempo com o E2, e aí você precisa saber se você vai ser elegível para um desses vistos EB, que a gente pode Perfeito. entrar em maior detalhe. Então, primeiro você tem que ser elegível para um desses vistos EB, ou seja, você tem que demonstrar que você é um profissional extraordinário ou um profissional excepcional que tenha um projeto de interesse nacional. E depois, a questão dos trâmites, ela é geralmente fora dos Estados Unidos, no consulado. Então, a pessoa, ela vai fazer a entrevista lá no consulado do país dela. Ah, de residência, tá bom. E eu acho que até para setar a expectativa, né? Tem muita gente que procura a gente para entender um pouquinho mais sobre os vistos EB, mas também querem vistos para ontem, né? E não é desse jeito. Então, assim, até juntar-se toda a documentação, criar sua pasta de documentos, né? Agendar a entrevista, isso daqui é um processo que dura uns 2 anos, não é, Gabi? Olha, realmente essa é a grande dificuldade, porque nós somos imediatistas, nós queremos os nossos planos para ontem, mas quando se trata de se mudar permanentemente para os Estados Unidos, isso é um projeto de vida. Para conseguir um desses vistos EB, você tem que apresentar uma documentação bem farta sobre toda a sua profissão, o seu histórico profissional, seus diplomas, né, os empregadores, cartas de empregadores anteriores seus, cartas de pessoas que podem atestar que você é um profissional acima da média. Nós vamos então trazer tudo isso, traduzir todos esses documentos. Precisamos criar muitas vezes um documento, né, demonstrando para os Estados Unidos o seu projeto profissional, uma vez que você conseguir esse visto, o que que você vai fazer lá, que vai acrescentar ao país. Então, essa montagem desse pacote para a gente fazer essa aplicação demora alguns meses, dependendo da agilidade do cliente e da agilidade também do escritório que está ali organizando aquele pacote. Então, isso tudo vai depender. Tem alguns clientes, Thaís, que já têm todos esses documentos rapidamente prontos, traduzidos, e aí a gente consegue finalizar essa preparação, escrever todos os documentos relativamente rápido, tá? Depois, quando você apresenta todos esses documentos para o governo dos Estados Unidos, aí nós não temos muito controle de quanto tempo eles vão levar para analisar. Então, essa etapa pode sim ser uma etapa demorada, porque nós sabemos a quantidade de pedidos que tem, são muitas pessoas que eles não são capazes assim de analisar todos os pedidos na rapidez que nós desejaríamos. Então, isso pode demorar, tá? Pode demorar, mas também a gente não tem como ter assim, uma resposta precisa do quanto que isso pode demorar, mas em média a gente já teve casos aprovados com 4 meses, com 8, com 9, com um ano, né? Então, é como você falou, tem que ter paciência, um planejamento Eu e concordo, porque quando você está mudando de país, né? Eu falo muito com os nossos clientes de cidadania italiana, cidadania portuguesa. Então, assim,
existe um planejamento e a gente não pode jogar fora essa oportunidade. Então, a gente precisa criar um bom storytelling, né? Saber contar. Saber contar a história dos nossos documentos, porque é uma outra pessoa que está ali vendo todos esses documentos. E aí também eu acho que é importante deixar claro que tem que traduzir esses documentos, né, para esse processo. Sim, qualquer documento apresentado aos Estados Unidos em uma língua estrangeira precisa ser traduzido. A grande diferença do Brasil para os Estados Unidos é que o Brasil, os órgãos do governo brasileiro só aceitam a tradução juramentada, né? Que é Perfeito. uma tradução feita por um tradutor que foi aprovado num concurso da Junta Comercial, e eles têm a tabela de valores dele elevadas e são restritos, são poucos os tradutores juramentados de cada idioma. E a vantagem dos Estados Unidos é que a imigração americana não exige que seja um tradutor juramentado. Até você mesmo pode traduzir os seus documentos, você sabia disso? Ai, que Desde beleza! que acrescente, você vai fazer a tradução e você precisa acrescentar uma certidão. Você pode escrever uma certidão simples, dizendo, né, certifico que eu sou competente em traduzir do português para o inglês e esse documento aqui foi traduzido fielmente e você faz a assinatura, ou seja, você certifica. Você acrescenta uma certidão desde que você seja realmente competente, então é como se eles acreditassem, né, na sua palavra que você é competente para traduzir e a gente não tem maiores problemas, não, das traduções serem aceitas sem necessidade de tradutor juramentado, de um tradutor público. Olha que beleza! Se eu soubesse disso antes, que eu apliquei para visto, né? Obviamente, e fiz a tradução dos meus documentos com o tradutor juramentado. Uhum. Ah, Isso é mas uma não, coisa que mas muita gente isso é não bem. sabe, pode reduzir os custos também, né? Sim, claro, porque é bem interessante. Eu acho que assim, deixar todas essas possibilidades, né? Então, para quem tem interesse em fazer essa migração, né? Entrar em contato, eu vou deixar, né, a nossa caixa de e-mail e o nosso contato direto do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Então, se vocês tiverem interesse, tiverem dúvidas de saber mais sobre o visto de imigração para os Estados Unidos, fique à vontade para nos procurar, porque a gente pode fazer, né, um primeiro assessment. Uma avaliação, nós temos alguns relatórios, formulários que a gente passa para os clientes escreverem certas coisas e buscar uma reunião conosco, né? É isso aí. É importante conversar, explicar, abrir o coração, né, sobre os nossos planos, para juntos conseguirmos aí traçar a melhor estratégia para essa transição, essa relocação da sua família, com segurança. Ai, perfeito. Eu acho que numa próxima conversa, um próximo vídeo, a gente pode falar de abertura de empresa nos Estados Unidos, né, Gabi? Sim, sim, podemos sim. Ah, tá Combinado. certo. Obrigada pelo seu tempo. Ótima semana, gente. Obrigada. Obrigada.